paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus, né? E um bom dia de salvação para todos, né? Já é quase 11 horas e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, de livramento e que Deus nos guarde, né? E que Deus venha nos dar sabedoria para que nós possamos permanecer firme no santo e retos caminhos do Senhor, porque os dias são difíceis, né? Estamos vivendo dias muito difíceis na face da terra. E que Deus possa nos abençoar grandemente e nos dar esclarecimento, sabedoria de Deus, para que possamos nos livrar das coisas que estão acontecendo. Amados irmãos, vou meditar aqui na palavra de Deus, né? Que Deus tocou forte no meu coração. Eu vou compartilhar, né, com os irmãos, né? Essa palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo, né? No capítulo 3, no versículo 1 ao 4, que a palavra de Deus vai nos dizer assim: sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfêmio, desobediente a pai e a mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, intemperante, cruel, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Amados irmãos, essa palavra ela está falando muito no meu coração e creio que está falando no coração de muitos irmãos em Cristo Jesus. Porque estamos vivendo esses dias trabalhosos, irmãos, nós estamos vivendo ela. Estamos passando por uma situação assim tão desesperadora, que se nós não olhar para a palavra de Deus, não debruçar sobre a palavra de Deus, se nós não nos cuidar, seremos arrastados por uma avalanche, por uma grande avalanche, porque o nosso país está numa situação triste, e triste para o povo de Deus, para aqueles que querem ir morar no céu e querem que seus irmãos venham morar no céu, porque é uma divisão, é uma contenda, é uma politicagem no meio do povo de Deus, é uma mentiraiada e calúnia, jogo de interesse, homens orgulhosos, presunçosos, está acontecendo. Está acontecendo no nosso meio. E isso é muito triste, irmãos, o que está acontecendo. Nós não fomos chamados para esse tipo de coisa. Não foi para isso que Deus nos levantou, não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. O Senhor Jesus nos chamou para a gente mergulhar na obra dele. Não foi para esse tipo de contenda que está acontecendo. O nosso país está acontecendo tanta coisa triste no nosso país e vai continuar acontecendo. Porque parece que uma boa parte do povo de Deus esqueceu que eles foram chamados para a salvação e para resgatar almas que estão perdidas para o reino de Deus. Mas está tendo um trabalho contrário no meio do povo de Deus. E isso nos entristece. Nos entristece muito. Estamos vivendo dias como estava lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo falou em Gálatas: quem vos, né, persuadiu a ter começado no Espírito e agora estão terminando na carne? Estamos vivendo esse dia, irmãos. Sabe? A igreja do Senhor Jesus, aqui no nosso país, não vou falar dos outros, falo do país onde eu estou, que é o meu país, e a maioria está sendo persuadido a terminar na carne. Sabe, o povo não está vivendo no Espírito, o povo está vivendo contenda de homem, disputa de poder, contenda de homem. E os irmãos, as ovelhas, estão sendo levadas assim, isso parecendo um rebanho de vaca, sabe? Que é carimbado pelo seu dono, de cabeça baixa sendo arrastados pelos seus líderes, para seguir aqueles a quem o seu líder resolveu seguir, não respeitando o direito das ovelhas, que somos ovelhas do Senhor Jesus.
E a gente temos que abrir os nossos olhos, porque tem liderança aí que se as ovelhas for seguir, elas vão parar no inferno. Então as ovelhas têm que abrir os olhos, come Bíblia, minhas ovelhas do Senhor Jesus. Come Bíblia, pelo amor de Deus, come Bíblia. Se alimente da palavra, tá? Não seja levada, sabe, por palavras persuasivas, por pessoas que estão batalhando pelo reino desse mundo, por poder, e esquecendo que a nossa batalha não é contra as obras da carne deste mundo. É contra as ordens espirituais da maldade, é contra as potestades malignas. Não podemos entrar nessa disputa que está acontecendo aí. Oh, meu Deus, tem de misericórdia, Deus. Imagine só o que Tito diz lá no capítulo 3, no versículo 2. Ele fala que a ninguém infame, nem seja, né, contencioso, né? Mantém mostrando a consciência, né? E toda a mansidão para com os homens. Não está tendo mansidão. Está tendo muita contenda no meio dos homens. E aqui a palavra de Deus fala que nós não podemos ser contenciosos, temos que ser modesto, né? Mostrando toda a mansidão para com os homens. Aonde está a mansidão? Aonde está? Quer dizer que as ovelhas do Senhor Jesus virou massa de manobra na mão dos homens? Tem de misericórdia, tem de misericórdia. A gente vai olhar aqui em Mateus 25, versículo 13, a palavra de Deus vai dizer: vigiai, pois, não sabeis qual é a hora que há de vir o Filho do Homem. Já pensou se o Senhor Jesus vier hoje do jeito que está? Como está a igreja? Essa divisão. Eu sou de fulano, eu sou de cicrano. O que o apóstolo Paulo falou sobre isso? Que um dizia que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e ele disse que todos nós somos chamados de Deus, que é um que planta, outro que rega, mas tanto o que planta como o que rega, o quem dá o crescimento é Deus, e cada um recebe da mão de Deus. Mas ele está falando na obra espiritual, ele não está falando aqui. Ele não está falando aqui a respeito de obra material, de reino deste mundo. Ele não está falando disso. Quando ele fala que ele acabou a carreira e guardou a fé. O que ele fala aqui, quando ele fala que ele acabou a carreira e guardou a fé? A carreira dele era o quê? Era uma carreira política? Era uma carreira contenciosa? Ele foi preso por mentira, por defamação? Ele foi preso por corrupção? Ele foi preso por ludibriar as pessoas, por enganar, por prometer e não cumprir? Não, ele foi preso pelo reino de Deus, ele foi preso pelo evangelho, ele foi preso pela verdade. Ele não foi preso por torpe ganância, ele não foi preso por corrupção. E hoje em dia é o que a gente tem visto, pessoas que se dizem de Deus indo para a cadeia por corrupção. Gente, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos ter cuidado. Vamos nos cuidar de nós mesmos, porque está tão difícil, está tão complicado essa situação, que dá medo. Que dá medo. Em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, versículo 17, a palavra de Deus vai dizer assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos. O que é que está acontecendo nos últimos dias? O Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus tem usado filhos deles para mostrar. Tem criança tendo revelação de Deus. Tem jovem tendo sonho, revelação. Deus está usando a boca dos filhos dele. Deus está se apresentando em vários lugares, porque ele está voltando para buscar a sua igreja. E nós temos que estar da forma que estará
em Mateus 25, versículo 13, vigiando. Não podemos nos misturar. Meu Deus do céu, porque na contenda que está o nosso país, na divisão que está, essa briga de poder, misericórdia, se o Senhor Jesus vier buscar a igreja hoje, o que vai acontecer, amados irmãos? O que vai acontecer? Ele diz que nós não sabemos qual é a hora. Aí vai dizer, não, que o anticristo não tomou posse ainda, o Senhor Jesus não vai vir buscar. Nós estamos vivendo, o anticristo ele está operando. Ele está operando. O espírito do anticristo está operando de uma tal maneira que não é brincadeira. E pasme vocês, tem pessoas aí que se diz de Deus, que está de mão dada fazendo a obra do anticristo. Está de mão dada fazendo a obra dele. Essa contenda, essa briga de poder, essas coisas que está acontecendo, enfraquecendo o evangelho do Senhor Jesus, trazendo escândalo para dentro da igreja, desrespeitando o altar santo do Senhor. Isso é preparação para o anticristo, amados irmãos. A gente tem que vigiar. A gente só precisa buscar a Deus, orar e consagrar a cada um, cuidar de si. Eu estou aqui como uma atalaia do Senhor, pedindo para minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos em Cristo Jesus, vigia, abre bem os olhos, cuidado, 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 amados, cuidados. Faz cada um de vocês aquilo que o Senhor Jesus falou. Vamos cumprir com o nosso dever de cidadão, mas sem questionar, sem estar do lado desse nem daquele, porque o nosso lado é o lado de Jesus Cristo. Esse é o nosso lado. Cumprir com o nosso dever, sim, mas sem opinar, sem se misturar, sem sentar na roda do escarnecedor. Entende? Vocês estão conseguindo compreender, amados? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, não se envolve com essas coisas, tá? Cumpre com a obrigação de vocês sem se envolver. Fique no silêncio, tá? E no dia você vai lá, faz como o Senhor Jesus, paga o imposto a César, calado, e ponto. Cumpriu com a sua obrigação, sem opinar. Amados irmãos, eu peço à igreja do Senhor Jesus, peço para todas minhas irmãs em Cristo e meus irmãos, em nome de Jesus, não erga bandeira de homem. A nossa bandeira é o Evangelho. A nossa bandeira é o Evangelho. Não erga bandeira de homem. Não segue homem. Não fica aplaudindo o homem. Não discuta com ninguém por causa de homem. Tá? Fica na presença de Deus. E que Deus abençoe todos nós. E que Deus venha nos livrar, nos abençoar, nos sustentar no seu santo e retos caminho, porque os dias são maus e os homens estão com muita presunção, os homens estão com muita sede de poder e nós não podemos, de hipótese nenhuma, se misturar com essa situação. O que nós podemos é mergulhar no Evangelho do Senhor Jesus e nos consagrar dia após dia, para não sermos apanhados como as 5 virgens loucas, sem ter azeite na nossa lâmpada. Vamos nos cuidar, irmãos. Em nome de Jesus, eu deixo para todos vocês um abraço da irmã Maria dos Prazeres. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados assim como eu estou. Me ajude, irmão. Me ajude. Visualize, envie para muitos, tá? Essa palavra. As pessoas precisam despertar. Muitos, às vezes, estão mergulhados nessa situação e não estão nem percebendo o quanto estão mergulhados. Me ajuda, irmão, esse evangelho mais adiante, tá? Envie para muitos, tá? Dê seu joinha para que o YouTube entenda que a matéria é boa e recomende mais. Mas nós, o povo de Deus, aquele que verdadeiramente quer ir morar no céu, vamos nos cuidar em nome do Senhor Jesus. Eu deixo uma gloriosa paz do Senhor Jesus para todos e um abraço da irmã Maria dos Prazeres e que Deus nos abençoe, nos sustente e nos guarde. Para a glória de Deus, queremos ir morar no céu, em nome de Jesus. Queremos, né, amados? Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém e amém. E uma boa tarde e um bom dia de salvação para todos. Em nome de Jesus.